Olá, esse é a Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital, programa que trata de ideias que a gente vê aí em filmes e lê em livros que andam por aí. Falamos sobre isto aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema nada concreto. Você vai ver, daqui a pouco a gente volta. A era da modernidade líquida em que vivemos, um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. É fatal para a nossa capacidade de amar, seja esse amor direcionado ao próximo, a nosso parceiro ou a nós mesmos. Voltando então com o nosso programa, e o tema é um livro que se chama Amor Líquido. E para falar sobre isso nós temos o Felipe. Felipe, que bom que você veio. Alegria minha, Cláudio, estar aqui com você. Sabe tudo sobre amor líquido, esse tal de Felipe, viu? Amor líquido é do Bauman. Quem é esse Bauman, Felipe? Pois é, Cláudio. Bauman é um sociólogo polonês radicado na Inglaterra já há algum tempo. Para ter esse nome, tinha que ser polonês? Tinha que ser polonês. Qual é o primeiro nome dele? Zygmunt. Zygmunt Bauman. Isso. E o Bauman é considerado hoje, entre os estudiosos aí da academia, sobretudo sociológica, o profeta da pós-modernidade. Você sabe que foi uma descoberta interessante para mim? Eu vi primeiro uma entrevista dele, vi na internet, uma entrevista dele sobre esses tempos pós-modernos. Okay. E depois vi esse livro que eu li e fiquei sabendo dos outros que ele escreveu e conversando com algumas pessoas, eu descobri que eu estava meio atrás. Está todo mundo falando do Bauman por aí, é isso que está acontecendo? De fato, o Bauman é, dentre os sociólogos, um dos que precisam ser estudados se alguém deseja compreender a pós-modernidade. Qualquer um que deseja ter uma compreensão correta do nosso tempo não pode prescindir da obra do Zygmunt Bauman. O que ele faz? Qual é a contribuição dele? Bem, na verdade, como eu disse, ele é conhecido como o profeta da pós-modernidade, não é? É um título que ele não gosta muito por causa do tom ético que a palavra profeta acaba traduzindo, mas o fato é que a grande contribuição do Bauman é fornecer uma leitura da pós-modernidade para nós, baseada nesse conceito que ele chama de liquidez, não é? É por isso o título do livro, Como é que ele associa pós-modernidade com liquidez? Interessante. Ele possui, na verdade, uma outra obra muito interessantíssima chamada Modernidade Líquida, da qual essa aqui nada mais é do que uma aplicação para uma área da vida, não é? E nesse texto, o Bauman, ele mostra que uma das características centrais do nosso tempo, que nós costumamos chamar de pós-modernidade, mas que ele chama de modernidade líquida, é o fato de que os valores, os limites das definições contemporâneas, eles são menos rigorosos, menos concretos. Isto, menos rígidos do que os de algum tempo atrás, que é o tempo que ele chama de modernidade sólida. Então essa é uma metáfora. Se você pega um sólido, você percebe que ele tem os limites muito bem definidos. E a transformação dessa forma para outra é bastante complicada, não é? A gente teria que botar um fogo aqui para que isso aqui se tornasse cinza, passasse dessa forma para outra. No caso do chá, que a gente está tomando aqui... Opa, lembra do chá? Toma, Okay. toma Então, seu no chá caso aí, do toma chá, o meu aqui. Essa transformação, essa mudança de forma não é tão complicada quanto no caso de um sólido. O chá, nesse momento, está em forma de xícara, porque ele está aqui dentro. Se ele estivesse numa garrafa, ele teria uma forma diferente ou assumiria aquela forma diferente. Líquidos, portanto, assumem formas diferentes com muita facilidade. Então, o que o Bauman diz sobre a pós-modernidade ou a modernidade líquida
é que no nosso tempo os valores eles mudam, eles se transformam com muita facilidade. Então, essa é a ideia de liquidez transmitida pelo próprio Bauman, não é? Desde quando ele está preocupado com isso? Já há algum tempo, não é? Eu não tenho, assim, informações claras sobre o ano especificamente, mas ele já tem muitas outras obras escritas sobre esse assunto. Ele aborda também outros períodos na sua avaliação, além, evidentemente, da modernidade, que ele diz que agora ficou líquida? Sim, em outras obras sim, mas o foco central, na verdade, é mesmo uma leitura da pós-modernidade, ou disso que ele chama de modernidade. Modernidade líquida. Isso. É por isso, então, que ele fala de amor líquido. Exatamente. Como é que é esse amor líquido? Como é que ele pode ser líquido? Bem, na verdade, o amor líquido, ou essa obra Amor Líquido, é apenas uma aplicação de como é que esta falta de rigidez do homem contemporâneo, ele acaba atingindo os seus relacionamentos, não é? Então, o Bauman, por exemplo, ele usa algumas figuras interessantes para falar dessa característica do homem contemporâneo, dessa falta de rigidez, de fixitude dele. Uma das figuras interessantes que o Bauman usa é a figura do turista. Conhece essa figura? Figura do turista? Em mais do que um sentido. Em mais do que um sentido. Ele quer dizer com o turista que o camarada não se compromete, ele chega, dá uma olhadinha e daqui a pouco já vaza. Exatamente. Essa é uma das características centrais do homem contemporâneo. O turista é aquele sujeito que nunca se engaja em alguma coisa, nunca se compromete com nada, porque ele tem Ele está de passagem, né? Isso. E ele tem sempre a expectativa de que alguma coisa melhor possa acontecer. Possa vir depois, né? Então, se você está viajando para um determinado lugar e alguém te convida, amanhã vamos a um lugar assim, e você como um bom turista, tem de dizer, olha, vamos ver, vamos esperar amanhã, vamos ver o porque tempo. até amanhã pode acontecer alguma coisa diferente. Eu posso querer ver outra coisa. É interessante que essa incapacidade de planejar parece bastante comum, né? Exatamente. Você fala vamos fazer isso semana que vem está longe. Deixa quieto, vamos fazer alguma coisa agora, mas não vamos falar sobre a semana que vem ainda não. Isso é tão forte no mundo contemporâneo que, segundo o próprio Bauman, uma das maiores virtudes para o homem contemporâneo é a capacidade de adaptação. Interessante isso, né? Não é boa? A capacidade de adaptação é uma coisa boa? O ser humano dependeu disso na sua história. O problema é que isso acabou tomando conta de maneira tal da vida humana que qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de vínculo duradouro parece ser tratado com certa depreciação. Então, a fixitude, o fato de você ter um vínculo duradouro, o fato de você ter um valor duradouro, isso é tratado com muita depreciação pelo mundo contemporâneo. Não é ele que usa o exemplo do funcionário, do tempo de casa, da premiação ao cabo de muitos anos, da aposentadoria? Como é que ele fala sobre isso? Exatamente. Ele diz que, algum tempo atrás, numa empresa, era comum que um funcionário ele entrasse naquela empresa no início da sua carreira e ele apenas deixasse aquela empresa no fim da sua carreira com uma festa dada pela empresa e um belo relógio de premiação, não é? Hoje em dia, as pessoas que ficam por 2 anos, 3 anos de uma empresa, na verdade... Está acomodado. Está acomodado. Essa é a figura que se usa hoje. Eu li há um tempo atrás numa revista que a carreira média de um funcionário da área de tecnologia, numa multifuncional, é uma carreira de 8 meses. 8 meses? Tudo isso? Exatamente. Essa é a média em que um funcionário fica hoje numa empresa. Agora, será o caso de pensar que ele não vai ter nenhuma contribuição para dar depois de 8 meses? Ou por alguma outra razão ele não tem mais nada para aprender ali? Ou por alguma outra razão ele vai ter que sair? O que vem depois? O que ele vai fazer em seguida? Ele vai para outra empresa. Vai fazer a mesma coisa? Vai para outra empresa, talvez crescendo um pouco, mas o que chama a nossa atenção nesse exemplo do Bauman é o fato de que o homem contemporâneo, ele não gosta muito de vínculos duradouros. Tá. Ok? Ok, eu acho estranho, né? Porque parece que algumas coisas devem permanecer. Como é que isto se... sabe que eu esqueci de uma coisa? Eu esqueci de dizer que a gente tem que voltar daqui a pouco, que acabou o nosso tempo. Segura aí que a gente já volta.
Voltamos então com resenha. Hoje é resenha líquida, viu? Porque a gente está falando aqui do amor líquido. A gente está dizendo, Felipe, que não há comprometimento médio e longo prazo, pode esquecer, né? Longo prazo seria umas 3 horas mais ou menos, né? Agora, sem comprometimento, não pode haver vínculos. Ele fala sobre isso também. De fato. Mas vínculos, Cláudio, para o Bauman é uma palavra bastante atrasada, não é? Porque... É para ele ou para a situação que ele descreve? Isso, pelo menos para a situação que ele descreve. De fato, para a pós-modernidade, o homem pós-moderno vive nessa tensão entre o desejo de manter relacionamentos, mas a fragilidade dos relacionamentos que existem entre os próprios seres humanos. Ele usa o exemplo, não usa, acho que, se não me engano, no prefácio, que ele fala dos ratinhos de laboratório, que são provocados bom, recebem lá um choque, não é? Mas isso também é sinal, quando eles estão com fome, de que eles vão receber alimento. Então, esse conflito de querer aproximar-se, mas de ter medo da aproximação, produz uma paralisação, na verdade. Exatamente. A pessoa quer, no caso agora não é ratinho mais, viu? Não é ratinho, é gente. Quer, mas ao mesmo tempo não quer. E lida com um relacionamento assim. Exatamente. Isso é um conflito. É porque, de fato, essa tendência líquida da sociedade contemporânea e dos relacionamentos, porque isso afeta o modo como nós nos relacionamos, não é? Os nossos relacionamentos hoje em dia, eles acontecem também sem muito comprometimento e não são muito duradouros. Isso produz no ser humano uma certa insegurança quanto ao futuro e quanto ao caráter duradouro daqueles seus próprios relacionamentos. Esse ser humano que tem um relacionamento assim, do qual deriva insegurança, ele quer aprofundar esse relacionamento? Não é aquele conflito do ratinho lá? Exatamente, é aquele conflito que a gente encontra lá no prefácio da obra do Bauman. Ele fala qualquer coisa sobre a pessoa não se firmar num relacionamento, porque de repente tem um outro melhor por aí pintando. É a figura do turista. Ou seja, eu não me fixo num compromisso. Pode rolar coisa melhor. Porque alguma coisa mais interessante pode surgir hoje ou amanhã. Agora, Felipe, isso não é muito infantil, não, hein? De fato, é muito infantil. É coisa de criança. Mas é a sociedade em que não sabe o que quer. Qualquer moleque que faz isso fala, você não sabe o que quer. É a sociedade que nós estamos vivendo. E para o Bauman, isso é o resultado de uma série de transformações econômicas, tecnológicas, que acometeram a nossa própria sociedade, não é? Essas transformações produziram isto ou são já o efeito dessa maneira de ver a realidade? Bem, como filósofo, eu diria que há uma relação dialética aí, não é? Uma coisa influencia a outra. Sabe aquela história lá do Tostines lá? Isso. Ok, então aquela história do biscoito. Então, é mais ou menos como isso. A gente não sabe o que vem primeiro, o que vem depois, mas o fato é que elas estão interrelacionadas, não é? Você falou dessa realidade à nossa volta, que tem a ver com essa maneira líquida de ver os relacionamentos, ou de liquefazê-los. Onde entram as redes sociais nesse quadro? Ótimo. As redes sociais, elas são, na verdade, a tecnologia, a própria internet, elas são bastante responsáveis por esse processo de ausência de vínculos mais duradouros nos relacionamentos, não é? Porque as redes sociais, elas nos permitem ter relacionamentos e substituí-los com muito mais facilidade do que os relacionamentos que nós tínhamos antes pessoalmente. Então, o indivíduo hoje tem 350 mil amigos na sua rede social e ele pode fazer, de repente, uma limpeza nos relacionamentos apenas apertando um botão. Não tem que explicar nada para ninguém. Exatamente. Não tem que encarar a pessoa. Até porque os contatos físicos, eles se tornaram um pouco mais corriqueiros na nossa época, eles são mais virtuais, então basta apertar lá o botão delete. Pense, por exemplo, em alguém, um adolescente, um jovem que tem uma namorada, por exemplo, não é? E aí, de repente, ele termina aquele relacionamento. Aquela pessoa sai da vida dele com a maior facilidade nas redes sociais. Basta apertar delete. Alguns anos atrás, quando... Que mão de obra, hein? Máquina digital ainda não existia, não é? Você tinha fotos em papel. As pessoas estavam impressas ali. Então,
se você quisesse tirar alguma pessoa daquela foto, era necessário que você rasgasse a foto. E qualquer um que olhasse aquela foto saberia que ali houve um problema de relacionamento por causa da pessoa que estava faltando naquela... Quem você rasgou daqui. Exatamente. Então, as redes sociais, elas facilitam muito essa substituição de relacionamentos na sociedade Não tem vínculo. contemporânea. Não há vínculo. Agora, veja, olhando desse modo, a gente põe a culpa na rede social. Não sei se isso nos faz voltar um pouco à questão do Tostines, mas é a rede social mesmo que é culpada? Ou as pessoas não vão assumir o que estão fazendo, dizer é isso que eu quero, é assim que eu quero viver? Como é que é isso? Esse é um dos problemas, na minha opinião, desta obra do Bauman, não é? Opa! O que ele faz? O que ele aponta aí? Ele apenas descreve ou ele avalia também? Há pequenas avaliações, mas é mais uma descrição da pós-modernidade. Mas o Bauman responsabiliza muito o estilo de vida consumista contemporâneo, não é? Então, ele coloca muito a culpa sobre o mercado, sobre o sistema capitalista econômico, e isso, no meu modo de ver, é até uma forma de impessoalizar o problema, não é? Então, isso acontece e esse é um dos problemas, na minha opinião, da tratativa do Bauman aqui em Amor Líquido. Quer dizer, sendo o sistema o culpado, então as pessoas não têm responsabilidade. Esse é um sério problema. Não tem nada para elas fazerem a respeito disso. Esse é um sério problema. Elas não têm escolhas. Sem dúvida. É assim hoje. E aí o que nós vamos fazer? Pois é, né? A sociedade faz desse modo. Mas a gente vê muito esse tipo de atitude, não vê não? Sim, nós vemos. Falta de racionalidade, no bom sentido, né? Para avaliar. É assim hoje, tá? Vamos todo mundo pular no abismo, que nem os pinguinzinhos, né? Tem uma hora que eles seguem uns aos outros pelo gelo e todos pulam no oceano gelado. Eu acredito, viu, Cláudio, que isso se deva à falha no diagnóstico. Porque se o diagnóstico é falho, a tratativa também o será. Felipe, este não é um momento para diagnósticos. Este é um momento para um intervalo que a gente vai fazer e a gente volta daqui a pouco e vamos entrar num assunto legal aí que é o diagnóstico. Ok? Ok. Até já, fica aí que a gente já volta. Voltando com resenha para esta terceira parte deste programa que fala sobre amor líquido. Esse livro do Bauman, nem me arrisco a falar o nome dele. Bauman é o sobrenome. O homem que faz uma leitura muito competente do pós-modernismo, que ele chama de modernismo líquido. Não é o momento, não é a época de nada concreto. Né? E nós mencionamos aqui, em relação a isso, as redes sociais. Felipe, o que mais a gente vê como efeito desta postura geral da época, dessa liquidez? De maneira geral, Cláudio, a dificuldade do ser humano em estabelecer vínculos duradouros, não é? Isso. Então a gente pode olhar, por exemplo, para o crescimento do número de divórcios na nossa sociedade, não é? Você pegar as pesquisas aí, o censo brasileiro de 2000 para cá, você vai perceber um enorme avanço no número de divórcios. Isso é resultado, de alguma forma, dessa tendência, não é? Mas isso não é bom? Quero dizer, o pessoal vivia relações muito ruins, só que não podia desvincular. Agora diz, não, pode desvincular. Isso não é melhor? Só mais um pouquinho. Okay. Uma mulher, há pouco tempo, falando sobre a dificuldade de um casamento mal casado, ela disse, isso não é dificuldade, é só dar marcha ré. Então, essa facilidade de desvincular não acaba sendo boa? Ela seria boa
se essas fossem as duas únicas possibilidades. Ah, ou muito seja, bom. ter um relacionamento duradouro que fosse ruim ou ter um relacionamento não duradouro que fosse positivo. O melhor, na verdade, é ter um relacionamento duradouro e que seja feliz. Esse é o ideal. Ok. E eu creio que há possibilidade que isso Mas aconteça. a ideia da liquidez diz, não, isso não existe. Exatamente. Essa é a leitura que o Bauman faz da realidade, uma leitura muito boa, por sinal, mas que eu creio que na hora de oferecer soluções acaba tendo alguma dificuldade. Por quê? O que ele propõe como solução? Bem, como eu disse no bloco anterior, não é a grande proposta do Bauman propor soluções para... Não é a praia dele. A questão dele é mais fazer a leitura mesmo. Mas eu diria que todas as tentativas assim de propor algum tipo de solução acaba num saudosismo de uma época anterior. Isso é muito comum porque o Bauman tenta responder a um momento histórico Com outro. com outro momento Que histórico. deve ser o momento da juventude dele. Talvez, assim. Exatamente. Esse momento, essa ocasião em que as coisas eram mais sólidas e mais definidas, não é? Ele propõe um retorno, mas ele faz isso claramente ou... Bem de maneira indireta. Indiretamente, Bem de maneira indireta, O que é impossível acontecer, não vai ter volta. De fato. E tem outro problema, era aquele tempo tão paradisíaco assim? Eu creio que não. Não tinha problemas lá também, não? Eu creio que não. Eu creio que esse saudosismo é um saudosismo ingênuo, porque havia também outras dificuldades de relacionamento naquele período, certamente, não é? Até como mencionamos em relação ao casamento, a ideia de que tinha que continuar com aqueles problemas, não estou dizendo que não devia continuar, devia resolver os problemas, não é? Isso estava naquele pacote também, não é? Exatamente. E só o saudosismo... mas como é que faz? Tem jeito para sair desse nó aí? Eu creio que sim. Se a gente fizer o diagnóstico... O que fica faltando no raciocínio do Bauman? Eu creio que o grande problema, ou o primeiro grande problema, é o diagnóstico. É encontrar a causa dessa liquidez do momento presente apenas no resultado do contexto social, das redes sociais. Eu creio que aquilo que você bem levantou no bloco passado, né, onde é que fica a responsabilidade do indivíduo aí, é a questão central. Então, o grande problema é o diagnóstico. Ou seja, é verdade que a sociedade, as redes sociais, elas, de certa forma, influenciam o ser humano e o seu modo de viver. Mas a sociedade, as redes sociais, nada mais são do que um produto do próprio ser humano. Ele, portanto, é ele, o ser humano, quem cria a sociedade e as redes sociais. Como as filosofias e os sistemas que ele pode, além dessas redes sociais e outras coisas assim, que ele pode apontar como responsáveis, não é? A nossa proposta econômica, política, ideológica. Exatamente. Então, eu diria que a primeira coisa, se a gente deseja vivenciar vínculos mais duradouros, é o reconhecimento de que existe um problema individual, de que existe uma dificuldade humana em relacionar-se de maneira duradoura e que é própria do ser humano. E eu diria, isso só pode ser claramente compreendido como a tentativa inútil humana de emancipar-se de Deus. Ou seja, de olhar para aqueles princípios que Deus estabeleceu para os relacionamentos e dizer, olha, Deus, eu tenho alguns princípios melhores para fazer a coisa funcionar aqui. Você está dizendo algo aí que me chama muito a atenção. Eu me lembro de um filme muito interessante, chamado, muito bom mesmo, mais do que interessante, chamado Lado a Lado. É uma história de amor, uma história de problemas também. O casal se separa e o marido, agora divorciado, arranja uma namorada e vai se casar com ela. O casal inicial tem um casal de filhos. E pronto, o filme fala sobre as dificuldades dessa situação, um casamento rompido, a proposta de um novo casamento e como os filhos lidam com isso, como todos lidam com isso. E surge também no cenário o problema de um câncer da esposa que agora está divorciada. E no final termina tudo bem, todos relacionando-se harmoniosamente. E o que me chamou a atenção é uma história interessante. A atriz é Julia Roberts, que é excelente, e
O que me chamou a atenção foi o fato de chegarem a uma solução sem nada de sobrenatural, só com os recursos do bom senso, da paciência, só isso. Eu não deixei de notar que essa é a proposta da autonomia aí, que você está falando, né? Exatamente. Ok, mas isso é verdade? Esse filme se repete no dia a dia? Eu acredito que não há forma de relacionar-se de maneira duradoura em tempos em que os relacionamentos são líquidos, Cláudio, a não ser que nós compreendamos aquilo, o fato de que há um problema em nós mesmos e que nós assumamos como o padrão de relacionamento e de vida, os princípios estabelecidos pelo Criador. Essa é a única forma de encontrar relacionamentos duradouros numa época como a nossa. Uma época líquida. Exatamente. Agora, falta então, na sua avaliação, falta a dimensão sobrenatural na visão do Bauman. Exatamente. Essa falta do ponto de transcendência, não é? É assim que a gente costuma chamar, do transcendente, é o que faz com que o Bauman busque na própria realidade uma tentativa que, na minha opinião, é natimorta de resolver esses problemas de relacionamentos na modernidade líquida. Felipe, obrigado por ter vindo, foi muito bom falar com você sobre este assunto. E se você quiser sugerir algum livro ou filme para debatermos aqui, escreva para resenha@mackenzie.br e vamos falar sobre isto. Por enquanto, obrigado e até a próxima.